Olá, pessoal! É muito bom ter vocês por aqui assistindo esse vídeo. Depois da gente tentar várias vezes fazer essa transmissão ao vivo, hoje a internet não quis colaborar com a gente, mas a gente é persistente. Estamos aqui gravando e todo mundo assiste depois. Eu sou Ana Carol Tomé, idealizadora do Ser Criança é Natural, e a gente tem feito uma série de conversas durante esse período com gente com gente que a gente adora, com gente que a gente adora estar, com gente que a gente admira muito, e para além disso a gente tem o prazer de ter aqui hoje o Roquinho, com quem a gente adora brincar junto, né? Sou fã do Roquinho, para mim ele tinha que ser patrimônio cultural brasileiro. Tamanha história que ele carrega com ele, e é um prazer ter você aqui, Roquinho. Conta para todo mundo que está em casa pela terceira vez. Uhum. Quem é você? Uma alegria também, eu acho maravilhoso estar aqui com você, é um prazer sempre, virtual ou pessoalmente. A gente tem descoberto modos, né, de estar virtualmente, de ser muito bom também. Eu também sou um fã e um admirador do modo como você constrói essa relação com o mundo, por diversos suportes. Meu nome é Roquinho, eu sou de Padre Paraíso, interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, um lugar pequeno, especial, muito... é o meu colo no mundo, assim, ou como dizem as pessoas de lá modestamente, é o centro do universo. Então é desse lugar que eu venho, do centro do universo, com essa modéstia tradicional nossa lá. E é um lugar que me permitiu brincar muito, eu acho que uma experiência fortíssima de brincar em meio à natureza, protegido por um sentido de comunidade. Acho que é por conta disso que talvez eu tenha mais tarde ou agora pensado brincar como um caminho para refletir as possibilidades para o mundo, sabe? Nossa, isso que você falou é potente. Brincar para refletir as possibilidades para o mundo. Porque a gente está hoje vivendo, né, numa sociedade que não olha para esse brincar, né? Não considera, porque principalmente, vamos falar de política aqui, a gente tem um governo completamente que desconsidera comunidades tradicionais, né, povos indígenas, que são pessoas que têm esse brincar, né, atravessando ali a alma daquele povo, né? Então, a gente falar desse brincar com a natureza, a gente falar dessa conexão, dessas comunidades, é também a gente fazer uma resistência nesse período, e a gente discutir esses assuntos que são para pensar a infância, mas é para além de pensar a infância, né? É um posicionamento político que a gente tem que ter nesse momento. Eu acho que é maravilhoso você ter essa possibilidade de buscar em si essas referências, né? De quando você vai na sua própria história, você encontra ali a importância de ter brincado e desse brincar acontecer num lugar em que uma comunidade se estabelece, e de você saber qual é a importância de um sentido comunitário para que tudo aconteça da maneira que tem que acontecer, né? Outra coisa maravilhosa é isso, é de você ainda ter povos espalhados pelo Brasil, gentes que se manifestam e se organizam ainda dentro desse sentido, irmanados pela natureza, uns com os outros, e que ainda vivem em comunidade. E quando você vai, você percebe que a cultura, o brincar, inclusive, é um elemento essencial para consolidar, construir cotidianamente o sentido desse estado de comunidade. Não é? Então, quando você vai, você encontra, então você fortalece ainda mais essa perspectiva. E acho que tem uma coisa maravilhosa que, às vezes, é da gente estar diante de um conjunto muito grande de pessoas que não têm experimentado nem esse sentido comunitário na sua experiência de vida, nem o brincar. E aí, o que pode parecer terrível ou desesperador, para mim é o contrário, porque o que eu vejo sempre é a sede, é o quanto as pessoas que estão fora disso, é o quanto as pessoas que não têm experimentado a vida por esses caminhos desejam experimentar, né? Então, sempre que a gente joga para o mundo devolve 1 milhão de possibilidades, assim, onde você encontra com as pessoas e fala, vamos brincar, e a pessoa brinca, né?
a gente percebe que a importância disso está guardada em nós em algum lugar. E ainda que você não tenha brincado nunca na vida, e que seus pais não tenham brincado, em você existe um desejo de viver a vida e cumprir a vida com um exercício que compreenda aprender o mundo, aprender o outro, mas com alegria danada, que é o que o brinquedo é. É isso, né? O brincar é esse estado da brincadeira que o brincar nos faz atingir, né? Que é esse a hora que a gente está junto, que a gente se encontra, que a gente se mobiliza para fazer algo junto, né? E o quanto a gente constrói memórias também, né? Acho que Nossa. tem tanta coisa ligada nesse brincar e não é por à toa que essa conversa chama Pedagogia do Brincar, justamente porque um curso que você vai começar a dar no próximo mês, né? No comecinho, começa na primeira semana de junho, todas as terças-feiras. As inscrições estão abertas, eu vou colocar o link na descrição do YouTube para quem quiser vir. Eu já garanti minha vaga porque não perco por nada, né? Estar com o Roquinho nesse mês, nessas conversas. E pensar a partir... Eu na escola, eu tenho uma conversa... A gente tem que ter... Por mais que, assim, o pessoal que... Todos esses estudiosos que já têm falado do brincar... tem falado do brincar há muito tempo, o quanto isso é importante, o quanto brincar é uma linguagem, né? O quanto é através dessa brincadeira que a criança está dizendo muita coisa pra gente, ela está aprendendo, ela está ensinando, ela está criando, enfim, ela está se constituindo, né? Está constituindo uma subjetividade, enfim. Parece que quanto mais a gente fala que isso é importante, mais a gente precisa falar que é importante, né? Eu tô na escola pública e a gente precisa reforçar isso o tempo inteiro, o quanto isso é importante, né, Roquinho? E aí você traz um curso que vai falar justamente da pedagogia do brincar e associado à cultura, infância, natureza e comunidade, acertei? Exatamente. Mas pois é, velho. Essa coisa da escola, né? E pensando nessa coisa da comunidade, eu tenho pensado muito no espaço da escola como um espaço comunitário. Então, você tem ali um conjunto de pessoas associadas para produzir um conhecimento para outro conjunto de pessoas que abrigam um lugar no mundo, que às vezes se constitui como comunidade também. E o fato da gente estar dentro desse espaço e pensar esse espaço como um espaço comunitário nos permite uma perspectiva de associação para que esse espaço nos caiba de maneira plena. A primeira maravilha que eu vejo numa comunidade é quando a gente fala assim, nós temos que construir diálogos com o mundo para que a gente, então, se estabeleça nesse mundo da melhor forma possível. Pense em uma escola. Então, temos que construir. Mas, antes disso, uma comunidade tem uma força que é pensar assim, com as nossas mãos, o que a gente junto faz para que esse espaço seja exatamente o espaço que eu quero para mim. E aí você, então, age em favor disso. E aí você estende esse olhar para a criança e pensa a criança. E aí você traz a criança para dentro desse estado de comunidade. Né? E aí você pensa os pais que estão para fora. E aí você pensa e lança esse olhar para além. E aí você, então, constrói essa perspectiva de uma escola que também funciona num estado de comunidade. Né, que dialoga para construir a melhor expressão de si. E o brincar é a mãe. Até separei uma foto aqui, eu vou ver se eu consigo te mostrar. Eu separei um conjunto de fotos, porque eu pensei, se a gente falar de comunidade, eu vou mostrar. Não sei se você consegue ver. Vamos lá, uns meninos brincando. Eles estão jogando bolinhas de gude? Eles estão construindo casinhas. Construindo uma cidade. Ah, tô vendo ali. Tem os carrinhos, tem umas ruas, umas marcações. Demais. Essas imagens, elas são muito caras para mim. Porque gente, é uma sequência linda. Grande, assim. Isso eu cheguei num quintal, há muitos anos, num quintal na cidade de Itaubim, que é pertinho de Pato Paraíso, está ali nos arredores do centro do universo, na beira. Já saiu um pouquinho do centro, né? Já deu um passinho para fora. Um povo maravilhoso. E aí, nesse quintal, as crianças estavam brincando. E no exercício de construção dessa cidade, nos arranjos,
no modo de dividir o espaço, de buscar as coisas coletivamente ou individualmente. Eu fiquei vendo como que aquilo era um exercício de construção, de diálogo com o que mais tarde vai se configurar na comunidade efetivamente. Então, o brincar como uma cultura é uma pedagogia, é uma linguagem universal, mas ele também é uma cultura do encontro. A criança que brinca dessa maneira, ela assenta a perspectiva, assenta em si assim, a perspectiva de trilhar o caminho da construção comunitária, sabe? Porque é isso, é você construindo o que importa naquele momento com o outro do lado, dialogando com o outro. Ou seja, o sentido comunitário permeia essa experiência do brinquedo e da brincadeira. É isso que você está trazendo, da gente enxergar a escola como uma comunidade. Roquinho, isso é tão importante, né? Quando eu vou dar formação nas escolas, eu sempre pergunto para quem é que eu vou falar. E na maioria das vezes eu vou falar só para os professores, né? E eu fico muito feliz quando eu chego numa escola e as pessoas falam: não, a gente abriu para todo mundo ouvir você falar. Porque eu acho que, assim, todo mundo tem que saber do que a gente está falando, né? Se a escola é um organismo vivo, se a escola é uma comunidade, todo mundo tem que estar articulado, tá? Todo mundo tem que saber por que as crianças estão brincando do lado de fora, por que eles estão com o pé descalço, por que eles estão na terra, né? Tem que estar todo mundo vibrando nessa mesma sintonia, todo mundo tem que estar ajustado. E isso é uma coisa que eu tenho visto. Eu também sou professora de escola pública, e agora, durante esse período que a gente não está indo para a escola, a gente está se reunindo, né, as equipes em alguns momentos. E tem 2 escolas que eu trabalho em 5 escolas, e em 2 escolas as reuniões estão sendo abertas para o grupo inteiro. Então, assim, tem a reunião dos professores e elas estão fazendo reuniões abertas de formação para o grupo inteiro. E tem sido tão valioso a gente ter esses lugares de voz e de escuta de todo mundo. Então, a gente está falando do desenvolvimento da criança, e aí vem a merendeira e fala uma coisa, e aí vem o faxineiro e fala outra coisa, enfim, tá o porteiro dando pitaco e todo mundo falando do seu ponto de vista. Roquinho, tá sendo uma riqueza preciosa. É isso, velho. É essa perspectiva maravilhosa, assim, principalmente porque muitas vezes, quando você vai à escola e você então quer descobrir caminhos, quer pensar a cultura como um elemento, aí é mais fácil você encontrar uma referência forte no porteiro, por exemplo, quem cuida da jardinagem, fala assim: eu toco no tambor de não sei o que lá da minha comunidade. A merendeira, que tem uma experiência forte de organização social e luta na comunidade dela e tal, né? Mas acho que é isso mesmo, é preciso diversificar. A gente fazia isso, assim, pensava, porque cada um, o que a gente viu, a gente fez um longo projeto de viagem pelo Brasil durante uns 10 anos, visitando escolas de norte a sul. E o que a gente percebeu é que não adiantava conversar com os professores só, porque tem determinados conhecimentos delicados. Por exemplo, se você vai discutir educação alimentar no espaço da escola e não traz a educadora ali alimentar, a merendeira, para próximo, o seu conhecimento falho, né? E ela tem um olhar daquele lugar que ela ocupa que é único. Da mesma forma, o porteiro, ele escuta uma conversa, ele compreende as crianças num estado ali que é só naquele lugar. Então, você quer saber de maneira integral, né, a sua escola, traga todo mundo. Né? Quer dialogar com a comunidade? Traga todo mundo, porque as pontes de diálogo, muitas vezes, estão nessas pessoas. E a perspectiva do aprendizado. Vou contar uma história longa. Mentira, Conta, pode contar que a gente tem tempo agora. Mas eu adoro. Porque a gente estava conversando no Espírito Santo sobre essas coisas de como é que o brincar é uma pedagogia que assenta um conhecimento no corpo. Para além da cabeça, o corpo inteiro aprende. Então, não há perspectiva de formular conhecimento para um espaço. É tudo integral. E aí, conversando, e vai, vem, e uma merendeira falou... antes dela
sentar com a gente, eu tinha ido à cozinha e ela cortava couve. Ia cortando a couve daquela maneira, igual um cabelinho, fininha, fininha, fininha. E eu falei, cara, que incrível. Aí ela me ensinou como fazer a couve. Mostrou como fazia com a mão, segurava, depois vinha com a faca rente. Quando a gente estava fazendo essa conversa lá sobre aprender e aprender como as crianças aprendem, com o corpo inteiro a serviço daquilo, ela falou, é verdade isso, porque a mão aprende. Eu ensinei você a cortar a couve, agora corta. Não corta, porque sua mão vai precisar aprender, não é? Isso aí é verdade. Né? Agora, essa mulher precisava estar lá para me dar esse exemplo material, físico, que eu carrego comigo. Quando eu penso no corpo, eu penso nessa mulher sempre. Já tem uns 6 anos que eu me encontrei com ela. Não, e olha esse exemplo, né? E se ela não tivesse nessa conversa, olha que preciosidade, assim. Isso é demais. Outra coisa que você trouxe aí nessa sua primeira fala, que foi precioso demais, é justamente para esse olhar no brincar genuíno da criança, né? Porque às vezes a gente fala de pedagogia do brincar, e aí eu acredito porque eu acompanho, eu tô dentro de uma escola pública e eu vejo esse movimento, né? Que é assim, a gente ficar propondo um brincar para as crianças, é tipo partindo do adulto para a criança, sabe? E eu acho que você traz é justamente o contrário, né, Roquinho? É assim, é o adulto olhar para esse brincar que acontece na criança, né? É horizontal o movimento, não é uma verticalidade, né? De eu quero que vocês brinquem disso agora. Eu acho que a gente tem uma organização que é a gente olhar esse fazer, esse brincar genuíno de fato. E o que está acontecendo ali de precioso? Como é que as crianças estão se relacionando? Eu acho que tem muita coisa acontecendo ali nesse brincar genuíno, né? Para a gente olhar. Eu acho que você tem inúmeras histórias para contar para a gente sobre isso. Eu acho que é isso. Acho que essencialmente para a criança é muito importante ter a verdade profunda na coisa, né? Assim, não seja um estado em que você quer algo, então para alcançar algo você cumpre determinado caminho, né? Precisa uma verdade profunda ali. E aí eu acho que como você tem 4 horas, 5 horas dentro de uma escola, muitas vezes eu penso que ao invés só de brincar, se você olhar para a pedagogia, oba, estou ganhando um cafezinho aqui, Deus que ajude, Ana Miranda. Eba! Então, assim, ao invés de você olhar para o brincar só na perspectiva de fazer brincar ou trazer o brinquedo e a brincadeira para dentro da escola, você pode construir uma prática de construção de conhecimento que seja inspirada pelo que brincar propõe. Então, eu preciso ensinar o conteúdo formal, né? O brincar também é uma pedagogia. Então, eu posso trazer para dentro da minha prática de construção do conhecimento os elementos que o brincar tem. Né, que ele propõe, quando ele propõe construir o conhecimento é essencial. Então, brincar é maravilhoso e fazer da escola um espaço brincante é muito especial. Agora, quando você toma, eu penso que esse diálogo ele é horizontal porque a gente foi criança, porque senão nós teríamos que olhar para cima mesmo. Ele seria vertical e nós olharíamos as crianças como mestres. Se a gente, então, se distanciou de tal forma da criança que a gente foi e a gente não tem essa criança viva, é preciso reconhecer a criança que está diante da gente como um mestre desse caminho e confiar, né? E aprender um processo, que é como é que eu construo a minha prática de educador, que faz com que a criança caminhe na direção do conhecimento que eu proponho. Né? Ela reconheça nesse conhecimento algo que fala assim, eu quero demais, vamos junto. Né? Ao invés de ficar se esquivando da minha proposta de conhecimento. A criança quer conhecer, eu quero ensinar. Onde é que falta aí? Por que isso não ocorre? Né? Por que a gente não corre para se abraçar? Né? Nem sempre. Ok, isso que você trouxe é muito importante, né? O que é que falta, justamente, né? E você trazer que essa horizontalidade, de fato, ela vai acontecer, porque na verdade é uma conexão de crianças, né? A minha criança que está pulsando aqui, olhando para isso, com a criança que está ali viva. Eu acho que tem muito esse diálogo de infâncias, né? O conhecimento que a gente teve na infância, tudo que se assentou na gente,
é tão importante quanto todo o conhecimento que a gente vai, inclusive eu acho que é mais, para mim eu imagino, é esse conhecimento que pensa assim, eu estou diante das crianças, dos jovens, fui criança por longos anos da minha vida, o conhecimento essencial é esse. Em torno gravita todos os conhecimentos que eu vou adquirindo para mais tarde estabelecer um diálogo com a criança que está diante de mim. Mas antes, né, tem esse conhecimento, fui criança, eu sei disso por intimidade, eu conheço essa linguagem, eu sei dos sonhos que estão postos ali. Então, eu penso que isso nos coloca, quando isso está muito vivo na gente, a criança que olha para a gente reconhece. Então, a gente conversa de igual para igual. Quando isso ainda não está forte, a gente tende a exercitar um poder e se estabelecer como mestre. Então, um conselho que eu dou para quem está nesse lugar de construção de conhecimento, quer construir uma educação poderosa, que compreende a infância e que a infância compreenda, é se destituir do lugar do mestre e entregar, em certa medida, a responsabilidade de construção de um método à criança, a que você foi e a que está diante de você. Só tem que suspirar nisso, né? Porque... E aí, inclusive, o nome do seu canal no YouTube é Menino Mestre. Menino, Menina Mestre. Não é? E ali tem um compilado, assim, de vídeos que traz essa riqueza, né? De aprender com essa criança. A gente aprender com essa criança. Essa linguagem que a criança escreve sobre o tempo infinito aí, ela é uma linguagem genialmente guardada no corpo. Não está na fala, não mora num lugar específico. Ela está gravada em todas as células de um corpo que se move, né? Então, eu sei essa linguagem, apesar de eu, muitas vezes, me esquecer que sei. E o fato de eu esquecer dificulta muito a qualidade do diálogo que eu tenho com a criança que está diante de mim. Agora, se eu me lembro, né? Poxa, aí pronto. Eu me lembro uma vez que eu ia andando aqui no Parque Municipal, aí veio um menino de lá e eu fui de cá, assim. Tava eu, uma amiga e esses dois meninos vindo de escola. Tinha uma latinha no meio da ponte, assim, sabe? Aí ficamos, olha, cara, foi um trem de segundos, assim. Eu olhei para a latinha, olhei para o menino, olhei para a latinha, a gente correu para fintar, para driblar, assim, com a latinha, sabe? Fazer da latinha uma bola. Sabe? Um diálogo assim fino, mas ele reconhece em mim algo, eu reconheço ele em algo, e a gente sabe que tem uma possibilidade de diálogo. E a gente correu, brincou, passou e foi embora um para o outro. Sabe? Foi embora sem dizer o nome, nunca mais, não sei nem quem é. Mas eu percebi o quanto que a criança olha para você e antevê a disponibilidade do seu corpo para esse diálogo. Esse diálogo que só se dá se o seu corpo estiver presente. Porque ele não pode tropeçar na fala. Um menino do Japão, quando encontra um menino do Brasil, não pode deixar de brincar porque não diz a mesma língua. Então está gravado em outro lugar. Né? E não deixa. Outro dia eu fiz uma conversa aqui, Roquinho, com uma amiga minha, Joyce. Ela mora na Espanha, numa comunidade, uma vila muito pequena na Espanha, chama La Herradura. Eu adoro falar La Herradura. É um nome bonito de se falar. Já é uma brincadeira aí. Já é uma brincadeira falar. E na comunidade que ela tá, é uma comunidade muito peculiar, porque tem muitas famílias que são world schoolers, que são viajantes. Eles moram em vans e ficam pequenas, né, em pequenos tempos em cada cidade. E ali em La Herradura, eles ficam um pouco mais tempo. Então, assim, ficam 6 meses lá e 6 meses viajando. Então, ela tem ali uma comunidade que é de crianças do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E eu queria até contar essa história para você, porque isso é muito interessante. Eu achei a sua cara, quando ela me contou nessa conversa, que, primeiro, ela é educadora ali na cidade. Então, os pais que estão ali nesse movimento falaram assim, Joyce, fica com as crianças então também um pouco, né? Para a gente ter esse outro adulto mediando, para além das famílias, nessas relações. Então, ela tem lá o grupo de crianças. E aí eu falei, mas Joyce, que língua que você fala?
Ela falou, a gente brinca. A gente brinca, porque tem hora que a gente fala espanhol, tem hora que a gente fala inglês, a gente não sabe, mas tá falando alemão, mas o brincar tem criado um diálogo fundamental, né, entre as crianças, e isso é riquíssimo de ver. Inclusive, essas diferenças culturais, como vão aparecendo e como vão criando diálogos e não embates. Né? É muito interessante porque de o ver. essencial está à frente, né? Você precisa alcançar aquilo, então você se junta para ir na direção daquilo. Você não impede, né? Não disputa. E aí, nessa conversa, Roquinho, ela estava contando que agora, né, nesse período assim que estamos dentro de casa, que eles não estão podendo fazer os encontros, eles começaram a fazer encontros assim, como a gente está conversando agora com as crianças, mas num sentido de só ouvir as crianças. Ouvir o que as crianças estão querendo dizer. E as crianças começaram a fazer o quê? Construir casinhas. Então começou um movimento da gente se encontrar para mostrar as casinhas que estamos construindo. E na fala das crianças, olha como o brincar é potente. Surgiu que eles estão construindo casinhas porque eles estão construindo um novo mundo. Então, olha só o que é que a criança às vezes não diz pra gente, né? Se você pergunta o que você tá sentindo, mas o quanto no brincar ele tá contando tudo o que tá acontecendo ali, né? E essa casinha, a hora que ela falou casinha, eu falei, pronto, você precisa conhecer o Roquinho. É a expressão do que é a criança, é a perspectiva de construção do novo, não para lá, é agora, ela em si é isso, né? A gente, essa perspectiva de educar, quando você fala dessas casinhas, disso que quando a criança expressa, diz é a perspectiva de construção do novo. Você, às vezes, não precisa educar, você tem que estar atento para cultivar determinadas coisas que já estão postas ali, que estão gravadas nas suas, né, em cada célula do seu corpo, e que, às vezes, o processo de educação apaga. Então, é preciso pensar muito, assim, porque você, quando tem a criança como inspiração, quando você admira a criança e confia no que ela propõe, né? Você começa a pensar isso, você começa a ver ali um ser com um conhecimento elementar, que elaborou essa cultura universal, essa pedagogia que está posta num ponto, num lugar em nós, que não esbarra na língua, por exemplo, que não impede, que é tão essencial que não tropeça, né, na dificuldade da língua, porque está gravada no corpo, enfim. São as crianças. São as crianças, né? Eu vou compartilhar uma imagem aqui que foi uma vez que eu estava na Fava de Bolota, que é um espaço que eu acho que você tem que conhecer lá no Tocantins, em Palmas. E aí eu te mandei uma imagem falando, você precisa vir para cá, e você me devolveu com essa imagem. É Dandara o nome dela, não é? Né? E olha só, assim, né, o quanto essas imagens de lugares distintos, de comunidades distintas, de realidades distintas, né, o quanto tem diálogo, acho que nesse corpo, nessa presença, olha essa qualidade de presença das duas crianças, né? Exatamente o mesmo gesto. Eu fiquei arrepiada, assim, quando você me mandou essa imagem de volta, assim, foi um presente, né? E o quanto esses gestos dessas crianças, de alguma forma, eles estão dialogando. É esse o aspecto, essa linguagem, essa pedagogia da infância que é universal, que estabelece essa universalidade pelo movimento que o corpo cumpre, tipo assim, não é quando eu vou dizer de um brinquedo para você, se eu disser o nome, nós não vamos nos entender. Se eu disser a regra e cantar a cantiga, pode ser, mas o que vai estabelecer uma relação da minha infância com a infância de qualquer pessoa no mundo é o movimento que o meu corpo cumpre quando brinca. E aí você encontra, então, uma relação direta com o movimento do corpo da criança em qualquer lugar do planeta, né? Enfim, eu até separei aqui uma imagem, tá? Olha aí, é exatamente isso, é a entrega e quer ver?
porque essa imagem eu fiz há muitos anos e depois eu encontrei referência delas em muitos lugares. E o maravilhoso é porque eu não preciso ter uma imagem paralela, porque eu sei que as pessoas já sabem. O paralelo está nas pessoas que acompanham isso aqui. Baixa um pouquinho. Aí, aí. É a rodinha, tá vendo? A rodinha. Uhum. É o arquinho. Que E essa é... brincadeira, inclusive, ela tá registrada em um monte de obras de arte, né? E um monte, enfim, tá registrada no mundo inteiro. Eu tenho gravuras do Japão do século XVIII, lá no quadro do Bruegel, em todos os lugares a gente sabe que elas estão. Mas é esse movimento, é o passo, né? O universal não é o desenho da amarelinha. O desenho muda. O universal é o corpo em equilíbrio, buscando o planeta, pisando sobre o planeta e buscando o equilíbrio. Esse é que é o movimento universal. A universalidade está ali. É claro que o desenho é lindo, mas quantas forem sabe, as culturas e a estética dessa cultura, quantos desenhos diferentes você vai encontrar no mundo, né? Quantas regras também diferentes e tal. Agora, o exercício de atirar a pedrinha e buscar o equilíbrio do corpo é universal. A criança sabe de tudo. Eu não sei como que a gente ainda está perdendo tempo. Não é? Enquanto a gente ainda não está olhando para isso, né? Aqui, ó, quanto... só Tá, mostrar uma mostra. aqui para vocês, só porque eu separei. Essa coisa da universalidade. E como é bom isso, nesse curso lá, eu tenho eu separei um espaço para falar exclusivamente do registro. Ah, Né? que legal! Porque Eu, seus registros, inclusive, Roquinho, são preciosos demais. E acho que assim, você faz questão de ter, né, um bom olhar. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente está... eu acho que é dar uma visibilidade, né? Que nem essa foto da Dandara que a gente mostrou, é dar uma visibilidade para um brincar, que assim, eu tenho, né? Você tem, e como é que você vai olhar? Se não é qualquer foto que vai mostrar para as pessoas que não estão vendo isso, o quanto isso é potente, né? Eu acho que o registro tem esse poder, assim. eu acho. E é inevitável, eu acho, fazer um registro de qualidade. É tipo isso, você vai brincar de casinha. E no final, o menino, de algum modo, está te dizendo que ele está construindo um mundo novo. A menina está num exercício de construção do mundo novo. Tá, de fato, sempre que brinca, a criança está dizendo para a gente a perspectiva de construção desse mundo. Né? Quando você registra, se você está dentro daquilo, é muito difícil não captar a beleza e a força daquele negócio. Eu ando com a câmera, eu faço os registros, eu não tenho nenhuma formação, nunca sabe? A minha câmera, inclusive, caiu dentro desse riozinho que a Dandara tá. Ela morreu lá na comunidade. Eu falei, escolhi um ótimo lugar para morrer, que chama Água Limpa. Então, Perfeito! perfeito. Perfeito. Mas o que você aprende com o registro, assim, quando você se afasta do registro, da experiência ali no lugar, e depois olha para o registro. Né? Então, esse aspecto da universalidade, por exemplo, esse aqui é o Faria. É um brincante mestre em Faria. É o cara mais, assim... Pô, o Faria não tem o que dizer dele. Tem que ver, cara. Um dia a gente tem que conversar com ele para você ver a alma da infância morando num ser humano adulto. É Deus. É Deus, né? Se quer conhecer Deus, é assim que a gente conhece. Gente, o que o Faria tá fazendo? É a rodinha de É novo? um Não. peão de chicote. Um peão de chicote. Nossa, eu nunca Que vi. tá em muitos... Tá lá no quadro do Bruegel, tá em muitos Que lugares. coisa linda. E essa é a vida do Faria, é o peão. Cara, esse peão que o Faria faz aqui, esse peão de chicote que não para de rodar nunca, você vai batendo e ele vai rodando, vai rodando. Você junta 10 crianças, 10 pessoas batendo e você fica conversando em 1 hora o peão rodando. Porque quanto mais você bate, mais ele roda. Né? Não tem lugar do planeta que você não encontre referência dele, sabe? Aí você faz um registro desse, daí a pouco vê ele ali, vê aqui, sabe? É maravilhoso. Muito especial. E retomar esses registros e compartilhar esse olhar, né? Porque esses registros, Roquinho, eu acho que eles, como pesquisa,
né? Eu acho que ele te coloca dentro do processo e não alguém alheio ao processo, né? Tá olhando de fora, mas o seu registro, ele te mostra muito um olhar de quem tá ali de fato, encantado, brincando junto, né? E mesmo que não esteja nesse brincar junto, tá nesse brincar junto de estar nesse alinhamento de presença, né? Acho que os seus registros mostram isso demais, demais. E permitem essa leitura distanciada, porque eu fui aprendendo muito, sabe? Por isso que eu pus lá um aspecto do registro, porque eu fui aprendendo muito a partir da observação do registro. O fato em si, a circunstância, estar ali com a criança é maravilhoso, é aquele estado que a gente sabe, a gente não consegue dimensionar nem verbalizar, está para além. Mas quando você se afasta e aí você vê o registro, informações complementares vão chegando, sabe? Você consegue refletir sobre aquilo, aquele tempo em estático. Quando tudo é movimento, o registro daquilo silencioso e parado me ensina demais. Eu lembrei, vou te mostrando. Tem mais, tem mais. Eu separei umas coisas lindas aqui. O massa é o seguinte, como eu não consegui compartilhar a tela no outro, eu fui num álbum que eu tenho que é muito velho. E que é muito legal que a gente não tem mais foto de papel, né? Aqui a gente fica toda hora lembrando, precisamos revelar, porque pegar a foto é outra coisa. É. E eu não faço mais também. Tem anos que eu não pego nesse álbum. E aí eu fui lá e falei, cara, essa coisa da memória, essa aqui, isso aqui é uma bola de meia. Gente, mas já tem umas camadas de lama nela. Muita lama. E eu não me lembrava disso, mas isso aqui foi um dia, eu numa comunidade lá, que chama Tamanduá, lá em Genipapo, de Minas, faz muito tempo. Como essa bola estava lá, o seu Chico, que é um morador de lá, começou a me falar que ele brincava, que ele amava o brinquedo, e aí ele vai me contando e fala assim, eu tinha uma bola, e eu tinha uma bola igual essa aí, essa aqui, fotografada, que estava lá no terreiro. Eu tinha uma bola igual essa, nossa, como eu gostava dessa bola. Ele mesmo começou a se lembrar e a migrar para aquela lembrança, né? E começou a fazer o gesto da bola, assim, mostrar o tamanho da bola com a mão e falar dessa bola. Aí ele fala assim, aí um dia meu pai foi a Araçuaí e trouxe uma bola para mim. E aí quando ele me entregou aquela bola, foi como se o mundo inteiro tivesse vindo nas minhas mãos. Sabe? Lembrei porque fui lá buscar esse registro. Uma história linda, que para mim era a história que me dava a dimensão do brinquedo, do objeto. Eu lembrava sempre de seu Chico, falava, puxa, seu Chico lá, é um homem maravilhoso, inteligente, sensível, politicamente organizado, articulava a comunidade, tinha participação no sindicato de trabalhadores rurais, era um homem incrível, sabe? E sensível, assim, tinha um olhar para o brinquedo. A gente, quando teve chance, foi na casa dele, mas era longe demais. Não dava pra tinha que ir a pé e tal. Nossa, Joaquim, acho que a gente pode conversar horas e horas e horas sobre tudo isso, porque pensar junto, né? Essa olhar para esse brincar, pensar nele como potência, pensar nele como educação. E vem uma coisa assim que eu tenho pensado muito, né? Principalmente agora nesses tempos, que a gente precisa lembrar que brincar é direito da criança, né? E como é que a gente está garantindo isso nesses tempos, né? O brincar genuíno, assim. E ainda semana que vem a gente tem o Dia Mundial do Brincar, no dia 28, que mais do que um dia que a gente vai brincar o dia inteiro, é justamente lembrar dessa garantia desse direito, né, Roquinho? E você tem um trabalho muito bonito também nessa questão de espalhar o brincar para garantir para mais crianças essa brincadeira aí, né? Eu acho. É preciso lembrar do estatuto, que é um negócio que está fora da nossa pauta, assim, ultimamente, mas o estatuto da criança e do adolescente, os conselhos, que numa época foram muito fortes. Belo Horizonte tem uma história com o conselho. Eu fui conselheiro durante algum tempo. Minha esposa teve ligada a esse processo lá de constituição e desenvolvimento das práticas do conselho.
E o quanto que era importante a gente refletir dentro do Conselho da Criança e do Adolescente a cultura da infância. Nós brincávamos, pensávamos a cidade e as políticas públicas, porque dentro do Conselho você tinha a representação de todas as secretarias do município. Então, era importante pensar como que a cultura da infância podia inspirar a construção de políticas voltadas para a criança, como que essa linguagem da criança te inspira na construção do que você vai devolver para a criança, né? Então, eu acho que é um tempo esse dia. Eu vou conversar aqui com as meninas de Sinhá, que é um grupo de mulheres que eu trabalho há muitos anos e que são maravilhosas. Elas, desde há uns 20 e tantos anos atrás, a gente construiu um espetáculo a partir da memória da infância, musical da memória da infância delas, que chama Cantigas de Roda e Verso. E de lá para cá elas vieram fazendo de tudo. Tem uma moça maravilhosa, a Patrícia, que está com elas lá. Foram à Europa, foram para não sei onde, para a Polônia. Estão viajando o mundo há uns 20 anos aí. E eu vou fazer uma conversa com elas sobre essa experiência e tal. Mas eu acho que é isso, assim, pensar... Eu estou dizendo isso porque essas mulheres nasceram dessas políticas também, sabe? Como nasceram os brincantes nos centros culturais aqui em Belo Horizonte. Até hoje, cada centro cultural, são 18 na cidade, tem um brincante contratado, é um cargo, sabe? Enfim. Mas eu acho que é preciso pensar. Olhar para brincar como política pública, né? É necessário. E a criança como inspiração, né, para a construção dessa... E aí a criança como inspiração, não só para uma política pública do brincar, mas para uma política pública, né, dessa comunidade. É para a gente pensar a cidade, que cidade a gente essa quer. Essa política do cuidado, né, Joaquim, que eu acho que está mais do que necessária, ainda mais agora, né? Assim, a gente está precisando desse cuidado, a gente está precisando desse olhar. Né? E quando a gente fala, né, é infantil, a gente está precisando desse olhar infantil, sim, aqui, né, nesse país. Estamos precisando dessa inspiração. Muito. Mesmo porque eu acho que a gente não dá conta mais de experimentar as coisas que não trazem para a gente como resultado satisfação profunda, sabe? Alegria. Então, construir conhecimento, ser um educador, e não ter a criança feliz com você, nem se alegrar, né? Se prestar ao exercício de ficar controlando criança e tal, é duro. Você adoece, a criança doente, você doente, todo mundo mal. E tem uma resposta simples, né? Que eu acho que está lá no começo da nossa conversa, uma escola que dialoga com o sentido de comunidade, que se pensa assim também, né? Não, é isso. E você também trouxe lá no começo, né? O brincar para inspirar o mundo melhor, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a gente vai ter que olhar para a criança, a gente vai ter que olhar para a natureza, a gente vai ter que olhar para essa junção para a gente inspirar boas práticas, boas políticas públicas, né? E boas experiências para todo mundo, né, Joaquim? Tem um filósofo que eu devo a ele um estudo mais profundo, porque eu não me lembro o nome dele. Então, é um filósofo cristão do século XIII, ali 12, é contemporâneo do Francisco de Assis. E ele falava uma coisa que é genial. Eu acho que eu li isso num livro do Zé Ramos Tinhorão, mas eu não tenho certeza. Tá. E ele falava assim, que tendo passado, logicamente um filósofo católico, ele fazia uma analogia, tendo passado o tempo do pai, era chegado o tempo do filho, e nós experimentaríamos o tempo do filho, para enfim, mais tarde, experimentarmos o tempo do Divino Espírito Santo, e que para ele seria o tempo em que nós tomaríamos as crianças e deixaríamos as crianças apontarem o caminho. Ou seja, nós construiríamos o mundo que nos interessa porque nós passaríamos a ouvir as crianças. É isso, eu acho que fica aí o tempo todo. A humanidade nova está sempre aí, se renovando. Vamos esperar, né? Eu acho que esperar enquanto a gente for podendo criar ações para que isso aconteça, pelo menos nos nossos micronúcleos, né? Porque quem sabe isso vai se espalhando e logo esses micronúcleos se juntam e a gente está num macro, todo mundo ouvindo a criança. Joaquim, a gente está se caminhando para o final dessa conversa. Nossa, que delícia que foi isso. Quer
Mostrar mais alguma coisa? Eu estou vendo aqui uma imagem que eu separei várias, que eu acho. Ah, tem duas aqui que eu quero mostrar. Tá. Eu quero agradecer demais essa conversa, esses contratempos que a gente teve, mas que no final vai dar tudo certo, né? Todo mundo vai ver essa conversa, porque é preciosa demais, né? Eu vou colocar na descrição do YouTube o link para o seu canal do YouTube, para todo mundo ver os seus vídeos. Também coloco lá a página do Carretel no Instagram, que está subindo as suas fotos dos seus registros, que está lindo demais. O link também para o seu curso, né? Que eu acho que tem muita potência aí para a gente ampliar essa discussão que a gente teve aqui hoje. Gratidão e, nossa, muito obrigada por essa conversa. Preciosa demais, Roquinho. Muito obrigado a você. É maravilhoso, porque eu estou num exercício de aprender os caminhos, inclusive descobrir a força que tem. E eu acho que a gente potencializando agora nesse estado que estamos de isolamento, a força dos diálogos virtuais, assim, né, de uso desses canais. Eu vejo, você é uma das pessoas que me mostra isso sempre, assim, como que você faz e tal. Então, feliz demais, doido para a gente se encontrar e fazer um barquinho de novo, soltar um barquinho numa água e tal. Muito bem. Separei uma foto para mostrar. Mostra aí a foto para você terminar. É só para mostrar uma imagem de um adulto inspirado pela criança, o que ela constrói para a criança quando é adulta e ainda guarda em si o sinal da infância. É um brinquedo. Que lindo, que lindo. Esse eu ganhei, mas é claro que tendo ganhado outro brinquedo. Isso é do tamanho de um carrinho de lata, assim. Isso que eu ia te perguntar, qual é o tamanho dessa? Maior que minha caneca, maior. Será? O carrinho é de uns 30 centímetros. Tá. E essa celinha é um pouquinho maior, assim. Gente, que precioso, Roquinho. Vou mostrar um de menina, porque mostra. Ó. Ah, que linda! Essa aqui eu acho que foi num lugar incrível, acho que é Medina, não me lembro. Porque eu não mexo mais com essas fotos há muito tempo. Não, tem que recuperar sempre, né, Roquinho? Para ir voltando essas memórias, essas lembranças, essas pessoas, né? Como elas continuam vivas, assim, dentro da gente, pulsando, né? Fortes, Muito obrigada, Roquinho. Um beijo, obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra por aqui mesmo. Pessoalmente, por aqui, qualquer lugar, né? Acho que criamos muitos diálogos com essa conversa, super importante. Sem dúvida. Ana, um beijo para você.